Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Ana Patrícia. Eu preciso saber se vocês estão me ouvindo, se está tudo certinho. A gente vai aguardar, ainda faltam uns minutinhos para as 18 horas. Né? Sônia, boa noite, povo querido. Agora tá escutando, né? Eu tava de microfone, tirei o microfone, então. Então agora tá legal? Que bom. A gente vai aguardar um pouquinho, das 6 horas para a gente começar, tá? Esperar o pessoal chegar. Oi, Vanessa! Oi, Wellen! Gente, que saudade que eu tô de vocês, saudade que eu tô do povo de Oliveira. Tem 3 meses que eu não vou na minha casa, tá sendo um martírio, mas um mal necessário, né? A gente precisa cuidar da gente e dos nossos, não é? Ei, Kátia! A Esté também chegando por aqui, tá? Faltam alguns minutinhos para a gente começar. Nós vamos dar uma melhorada aqui na luz, para ver se fica melhor, né? Pessoal da equipe do Encontro de Cultura em peso aqui, obrigado pela companhia de vocês. Oi, Esté. Olá. Boa noite. Melhorando a iluminação aqui também. Então. Salve Maria. Salve Maria. Macuiú. Zandiô. Tudo bem? Tudo bem, e você? Joia, que alegria estar com vocês aqui. Oh, eu digo mesmo, minha querida. Desse bate-papo. Isso. O Encontro de Cultura agradece, viu? O seu convite, a sua contraproposta. Acho que vai ser legal, hein? Deixa eu dar uma melhorada aqui também, tá bom? Isso. Eu acho que a gente pode começar, né? São 6 em ponto aqui, pelo horário de Brasília. Tô pronta. A gente está tentando melhorar aqui um pouco a luz, mas a gente vai começar aqui, tá? Okay. Então, Esté, eu estou aqui representando o Encontro de Cultura, né? Um Encontro de Cultura Afro-Brasileira de Oliveira, né? Eu sou uma das... Olha como melhorou a luz. Eu sou uma das idealizadoras e fundadoras do Encontro de Cultura, né? E a proposta hoje é a gente dialogar uma temática, né, que já tinha sido anunciada e divulgada pelo Encontro de Cultura. Sim. O nosso encontro aconteceria em março, mas devido à pandemia, passou um pouquinho ainda. Sim, tá ouvindo? Passando um pouquinho ainda. Tô te ouvindo. Isso. Devido à pandemia, a gente, né, assim como todos os eventos, né, foram cancelados. Sim. E a gente pensou em alternativas para que a gente pudesse continuar os trabalhos do Encontro de Cultura. Sim. Né?
A princípio, a gente pensou em gravar vídeos com convidados e parceiros. E você vê que você tem outra proposta maravilhosa da gente fazer no live, né? Acho que vai ser bacana, porque as pessoas vão poder participar conosco também, tirar dúvida ou dar sugestões de caminhos também que eles encontraram, né? Elas, no caso, também, principalmente as mulheres, para dar conta de lidar com a questão da autoestima da mulher negra. Verdade. Então, vamos lá. A proposta, então, é a autoestima no processo de valorização da mulher negra, não é? A gente está aqui hoje com a nossa querida convidada, psicóloga, Estéia Antonieta, especialista em saúde mental, né, sim. Renata, filha da nossa querida Pedrina, né? Então, mais uma vez, a gente agradece aqui a parceria. Isso. Eu queria falar um pouquinho do Encontro de Cultura para quem não conhece, né? O Encontro de Cultura nasceu de um projeto apresentado ao Ministério da Cultura e à Funarte, em 2011, por iniciativa das minhas irmãs, Ana Paula, Ana Patrícia e Ana Fabrícia, que tinha como objetivo valorizar e produzir um conhecimento acerca da cultura afro-brasileira de Oliveira, não é? Que, inclusive, eu participei e foi uma delícia. Verdade. Então, o primeiro encontro foi realizado em 2012 e, a partir daí, a gente vem realizando ações na cidade. Anteriormente, era uma vez por ano, e a gente sentiu a necessidade, a partir das demandas que foram chegando até nós, de que era necessário fazer um trabalho mais recorrente na cidade, né? Sim. Então, só o ano passado, nós realizamos 6 encontros e a gente tem escolhido um espaço escolar como um lugar estratégico e fundamental para as nossas discussões. Sim. Né? Hoje a gente conta com uma equipe grande, posso dizer grande, né? Certificou. Pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, comunicólogos, assistente social, historiador, economiária, doutor em saberes tradicionais e liderança de Oliveira, né, que acreditam e apoiam a nossa proposta. Sim. Então, Estéia, eu queria aqui, nesse início, te fazer algumas provocações a partir de algumas reflexões. Sim. Sobre a questão da autoestima da mulher negra. Sim. Segundo a intelectual negra Lélia Gonzalez, não tem como, eu acho que não tem como a gente desassociar a história de opressão que a mulher negra vive, não é? Mas é necessário a gente conhecer as trilhas desses caminhos de lutas percorridos por essas mulheres. Sim. Né? Para Joyce Bert, também, naquela obra de empoderamento da coleção Feminismos Plurais, ela afirma, a partir dessa fala, que nós precisamos e não podemos perder de vista a perspectiva histórica da resistência e possibilidade de resistir a partir da autodefinição. Então, pensando assim, na realidade da mulher negra no Brasil e em Oliveira, quais são os possíveis caminhos da gente dar conta de manter essa autoestima ou de construir essa autoestima a partir desse histórico e desses estigmas que são criados da mulher negra? É muita coisa, né? Nós temos e pouco, me ajuda aí, historiadora, por favor, mais de 130 anos da abolição da escravatura, não é isso? Isso. Contra mais de 300 anos de escravidão.
acostumou-se, por mais de 3 séculos, a menosprezar a mulher, a ter a mulher com menos-valia e como alguém que sirva, né? Ela aprendeu a ser serviçal, foi o lugar que foi colocado para ela. Não só para a mulher negra, né? Para a mulher branca também. Mas a mulher negra, ela era escrava. E aí ela tinha que servir nas mais variadas necessidades que poderia existir. Na cozinha, arrumando a casa, na lavoura, cuidando dos filhos, com desejos sexuais. Muitas mulheres foram estupradas nessa época. Uma quantidade que a gente não consegue mensurar. Uhum. A gente carrega com a gente ainda o estigma da escravidão, né? E a gente percebe isso quando a gente vê, por exemplo, as pessoas falando a outras que se sentem ofendidas, dizendo, ele está me denegrindo. Denegrir é tornar negro. Qual que é o problema de alguém se tornar negro? E aí a gente fica refletindo um pouco sobre isso, do tanto que as pessoas são acostumadas, inclusive nós, com esse trato. Não basta ser negro para não ser racista, bem como não basta ser mulher para não ser machista, porque nós aprendemos isso desde sempre. A Etna fez uma campanha publicitária que eu acho muito interessante, explicando a origem dos criados mudos, a origem da palavra criado mudo. Para quem não assistiu, eu acho super interessante ver que muitos desses termos que nós usamos, muitas vezes sem saber a que se referem, eles vêm desses termos cunhados na época da escravidão ainda, e que naquela época eram usadas como formas e fontes de opressão contra a população preta. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, eu gosto de me referir como preto, viu, gente? Sou eu, é uma coisa minha. Uhum. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere se referir a negro. Então, eu vou seguir aqui me referindo à população preta. Uma discussão para um outro momento, quem sabe, né? Negro, preto, algumas pessoas vêm falando sobre isso. Nesse período da escravidão, houve a questão de um grupo entender que existia pessoas superiores e pessoas inferiores. No caso, as superiores eram as brancas e as inferiores eram as pretas. Porque as pessoas na África viviam em tribos, porque elas tinham uma forma própria de ser, elas tinham uma conexão muito próxima com a natureza. A gente não sabe explicar o que de fato aconteceu, o que justificou esse período todo de atrocidade da escravidão. Mas aconteceu. E isso fez com que houvesse essa separação e que houvesse esse estigma também, né? As pessoas entendem que tudo que é preto, tudo que é negro é ruim. O cabelo do preto é ruim, a religião do preto é ruim, a grana preta, que até pouco tempo a gente achava que se referia a coisa boa, na verdade ela está dizendo de um dinheiro que era feito com a vinda de pessoas escravizadas, que também se refere a um período triste para a população preta sobre a escravidão. E aí é importante que a gente tome cuidado quando a gente usa determinados termos, se informar, pesquisar é o melhor caminho ainda. Bom, a gente tem, segundo os dados do IBGE, informações de que na pirâmide dos ofícios no trabalho está dividido da seguinte forma. Vem primeiro o homem branco, depois a mulher branca, depois o homem preto, depois a mulher preta. No que diz respeito a salário, eu estou me referindo a uma pesquisa que foi feita com relação a salário. A mulher preta, depois de passar por todas essas pessoas, é quem menos recebe nos trabalhos, por exemplo. E eu estou trazendo esse exemplo para a gente ilustrar um pouco do tanto que a mulher preta ainda é subestimada, ainda é levada com pouca consideração, ou as pessoas não levam a sério, ou não acreditam. Infelizmente, possivelmente, nós conhecemos algumas mulheres
pretas que estavam em reuniões de trabalho, propuseram ações que não foram escutadas, e quando uma pessoa não preta vem e fala a mesma coisa, ela é até aplaudida. A gente vivencia isso com muita constância, e isso é muito triste para nós, né? Recapitulando um pouquinho essa história da questão da autoestima com as mulheres pretas. E eu falo de mim, possivelmente falo de você, e falo de tantas outras mulheres pretas que tiveram a sua infância, que na infância tinham um cabelo que era diferente do normal, que o normal era tido como um cabelo liso, e que a gente tentava, de alguma forma, ser aceita na sociedade. Então, a forma que encontravam de abaixar, de domar o cabelo, era ou trançando ou alisando, que eu considero uma forma mais agressiva, né? Mas quando uma menina preta chega na escola com cabelo trançado, ela é nomeada de medusa, ela é nomeada de fuscão preto, muitas vezes pelo formato, pela cor da sua pele, e ela é preterida em todos os círculos sociais dentro da escola. E aí, quando a gente nasce, a gente está inserido num ambiente de segurança, que é quando a gente está com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos tios, às vezes avós, às vezes primos, às vezes, e são pessoas que nos querem bem. Então a gente tem essa segurança. Quando a gente vai para a escola, a situação já muda, porque a gente não vai ter aquele campo de segurança, a gente não vai ter mais aquelas pessoas que nos dizem que somos lindas, que nos dizem que somos importantes, elas não vão estar lá quando eu quiser me enturmar com um grupo de coleguinhas e eles não permitirem que eu me aproxime. E aí, para que a gente consiga ser aceita, a gente se submete a um processo do colonizador. Então, o meu cabelo, que é crespo, eu não vou querer mais o meu cabelo crespo, eu vou querer o meu cabelo liso, para ver se alguém me aceita na brincadeira, né? Tem crianças que com 5 anos já alisavam os cabelos. Com 5 anos já sentiam na pele a dor de não se enturmar, de não pertencer no grupo escolar, né? Crianças que chegam em casa todos os dias chorando porque elas não dão conta de tantas críticas, de tanto isolamento social. E aí, todo mundo quer ser aceito. Oi? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? E às vezes o pessoal está dizendo que a minha voz está dando eco, ainda tá, gente? Eu só queria dizer que isso fez parte muito da minha realidade, das minhas irmãs, porque lá em casa são 4 mulheres. Esses dias eu estava até recordando essas questões, porque lá em casa todo sábado era um ritual. Aquela famosa imagem da mãe sentada no sofá com a filha entre as pernas para trançar os cabelos. Todos os sábados lá em casa era assim. E a gente sentava assistindo Chacrinha para trançar o cabelo. E era 5, porque era nós 4 e a minha prima. E eu refletindo um pouco sobre isso esses dias, porque eu faço isso com a minha filha. Mas olha que bacana, hoje eu fito o cabelo dela. Eu não tranço. Porque naquela época a trança servia como uma ditadura. Ou então, para a gente ser enquadrado naquela sociedade, para a gente se sentir um pouco melhor entre aquelas outras crianças, a mãe trançava o cabelo. E por uma questão de praticidade também, né? Então, essa semana eu fiquei muito reflexiva sobre isso. E a minha filha, Maria Rita, ela passa por essas mesmas questões que a gente passou há 20, 30 anos atrás.
Esther, você está me ouvindo? Que a gente não está te ouvindo. Não. E agora? Agora a gente está. Você pode voltar um pouquinho? Deu aí? Fala um pouco mais. Deu certo aí? Não. Não, pera. Tá indo... Deixa eu acertar. Me ouvindo? Isso. Não. E agora, tá me ouvindo? Estamos. Tá bem agora? Você pode voltar um pouquinho? Tá falhando. Tá indo e voltando. Os benditos fones. Deu agora? É isso. Deu. Pode continuar? Pode. Tá. Voltando um pouquinho. Eu estava falando da questão da tecnologia que nós temos hoje, no que diz respeito os mais variados produtos. Tá me ouvindo aí, né? Tá? Tá. E nos idos de 1980, a gente não tinha, por exemplo, produtos para pele, para cabelo, além de não ter uma boa internet, além de não ter um smartphone, a gente não tinha também produtos que ajudariam nos cuidados e na manutenção dos cabelos, por exemplo, que era a grande briga das meninas pretas. E as meninas não queriam aquilo, porque deixar o cabelo desta forma era impossível. E aí, muitas delas começaram esse processo de alisar o cabelo para tentar se enquadrar nesses padrões. E aí, benditas sejam as atrizes pretas, como Thaís Araújo, como Sharon Menezes, que tiveram a coragem de mudar os cabelos, levaram isso para a televisão, que foi o que estimulou outras mulheres a fazerem a mesma coisa. Pensar, poxa, se ela tem esse cabelo bonito, se ela pode ficar bonita com este cabelo, eu posso também. Eu não preciso ficar alisando meu cabelo. E não alisar o cabelo, depois que as mulheres passam pelo processo da transição, é libertador. Muitas delas chegam a falar isso, né? Mas também me lembro de um vídeo de Ana Paula Chongani, em que ela foi um vídeo feito com muita emoção, com lágrimas, quando ela traz a tristeza que ela sentiu de ver a filha dela preta, e ela é preta retinta, não conseguir brincar no parquinho do prédio delas. Ela pediu para brincar, a mãe autorizou, e aí quando ela chegou no parquinho, ela foi atrás das crianças. Quando ela chegava perto das crianças, as crianças saíam de perto dela e iam para outro brinquedo. E assim aconteceu algumas vezes, até que a Ana Paula chama a filha dela: ô, minha filha, os meninos não querem brincar com você? E aí a filha dela dá uma resposta que eu acho que foi muito devastadora para ela, para mim também, quando eu ouvi, que ela fala assim: tudo bem, mamãe, eu já estou acostumada. Eu consigo brincar sozinha. Isso, conseguir uma reparação vinda desse processo é muito demorado. Porque a gente vai custar acreditar que a gente é bonita, que a gente tem o nosso valor, que a gente é importante. É um processo. Um deles, puxando sardinha para o meu lado, é a psicoterapia, acreditem. As pessoas mudam com psicoterapia, mas mudam no sentido de se transformar. E quando eu falo isso, eu me lembro muito da metamorfose da larvinha em borboleta, neste sentido. Mas também existem outras formas da gente conseguir fazer isso. Que cada vez mais a gente tem conseguido ver e conseguido pensar e discutir, como o aquilombamento. Isso que nós estamos fazendo agora é uma forma de... Esther, tá sem som de novo. Não, tá, né? Sem som. Agora, tá indo?
gravando. Me ouve? Agora Tá me ouvindo? Estou. Não. Não. Tá Me indo e ouve? voltando. Nossa. Agora Bom. sim. Vamos tentar. Vamos tentar. Até que parte que você me ouviu? Eu ouvi quando você começou a falar da Larguinha. Ah, que pena, então. Eu estava contando da filha da Ana Paula Chongani, que ela é uma blogueira. Ouviu também, né? Beleza. Então, e falei também da transformação, que pode ser através da psicoterapia, mas que também existem outras formas de fazer, de possibilitar essa transformação, como o aquilombamento. E aí eu dei exemplo disso que nós estamos fazendo agora. Isso é uma espécie de aquilombamento. Quando nós nos juntamos com os nossos, quando nós pesquisamos sobre nós, sobre a nossa história, sobre a nossa origem, quando nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde vamos, já diz a nossa Capitã Pedrina, é importantíssimo a gente saber das nossas raízes, para a gente saber o que a gente busca, para a gente saber de nós no mundo. Verdade, o Esther. Sim. E é interessante. Hoje há pouco eu estava ouvindo uma entrevista da própria Joyce Bert, uma entrevista que ela deu no Brasil de Fato, no dia 14/3/2020. Depois, se alguém quiser procurar e escutar a entrevista, vale muito a pena. E ela fala justamente disso. Ela não usa o termo aquilombamento, mas ela fala tanto que é importante no processo da autoestima individual esse reconhecimento e empoderamento do grupo. Então, eu acho muito difícil, delicado, e aí falando especificamente de Oliveira, que é uma cidade que houve uma forte presença de africanos escravizados, do qual todos nós descendemos, e a história desse povo é negada da história dita oficial do município. Não é? E a impressão que eu tenho é que é o único momento, de forma muito limitada, que esses afrodescendentes são valorizados em Oliveira, é na festa do Rosário. Não é? Então, eu acho que, e corroboro da visão da Joyce, de que nós precisamos, enquanto comunidade afrodescendente, a passar a buscar a nossa história para dar início a esse processo de valorização e autoestima. Sim. Para além de mostrar para as pessoas que a gente faz parte de alguma coisa, né? E eu gostaria de esclarecer que quando eu falo de quilombo, eu estou falando de quaisquer organizações que a gente dê conta de fazer em torno das questões, da temática, dos movimentos, das ações do povo preto. Então, eu incluo nisso o Encontro de Cultura Afro de Oliveira, a Festa do Rosário, os grupos de capoeira, os terreiros, seja de Umbanda, seja de Candomblé, todos eles fazem parte de um aquilombamento. Os grupos de estudo que possibilitam estudos da temática das pessoas, da população preta. Isso tudo é uma forma de aquilombar. E é importante que a gente tenha uma curiosidade. Eu acho que nos foi tão negado isso, em todos os lugares, que
tem pouco tempo que a gente tem tido o interesse de procurar informações, de procurar saber do que se trata, procurar saber como é, de onde veio, né? Então, eu acho que eu vejo de alguma forma isso acontecendo na cidade de Oliveira. As pessoas com passos e movimentos ainda tímidos, mas com uma caminhada para o despertar disso. Eu me lembro muito de uma parte, um trecho, né, cantado pela Capitã Pedrina, que ela traz assim: preto, se soubesse a força que ele tem, não tolerava cativeiro de ninguém. E eu acho que é isso. Eu percebo que as pessoas, aos poucos, têm conseguido entender o seu valor, entender o seu espaço e entender, sobretudo, a importância dela se encontrar no seu espaço. Nós não precisamos mais, por exemplo, de sincretismo. Nós não precisamos mais nos esconder atrás de ninguém nem de nada. A gente já pode sair e se assumir do jeito que a gente é. E se as pessoas não gostarem, não é um problema nosso, é um problema delas. Mas é importante que a gente fique bem com isso, com os nossos movimentos, com aquilo que a gente faz, mas a gente consegue ficar bem à medida que a gente entende da nossa história. Quando você traz essa questão da descendência africana, olha que bacana. Eu, pelo menos, acho, assim, de procurar pesquisar. Eu encontro muitas pessoas em Belo Horizonte, africanos, que me perguntam se eu sou brasileira. Eles me perguntam se eu sou daqui ou se eu sou de fora. E eu acho graça. E eles falam comigo que eu tenho traços típicos das pessoas que moram na região da Nigéria. Eu, olha, que bacana. É a minha história. De repente, os meus ascendentes vêm de lá. As pessoas que vieram de lá para cá, vieram de repente desta região, chegando aqui, se encontraram com outros povos, porque o Brasil é essa mistura toda, né, de cultura, principalmente africana, e aí eu fico achando muito curioso e fico querendo entender mais. Mas mais do que isso, eles não dão conta de me contar. E aí cabe a mim buscar informações sobre isso, né? De repente, algum tio, alguma tia consegue me contar, os meus pais conseguem me contar de onde que vem isso, como é que é? Como é que era com seu pai? Como é que era com seus avós? Que história que vocês têm? Mas como eu digo, como tudo nos foi negado, infelizmente até a nossa própria história, ela foi cortada. Quem conseguir fazer essa pesquisa vai ficar muito feliz, vai ser importantíssimo. Mas eu acho que é importante a gente buscar essas origens aí. Isso. Eu confesso que há muito tempo estou na busca. O pessoal está falando que o meu áudio está com eco. Está chegando para você também com eco, Esther? Não, para mim não. O pessoal está falando que o meu áudio... Eu vou tentar colocar o microfone aqui para ver se melhora. Ok. Não te ouço. Às vezes é o conector do celular. A internet, a tecnologia ela é muito boa, mas prega essas peças na gente às vezes. E agora? Vocês estão me ouvindo? Agora tá ótimo. E o pessoal que está assistindo está me ouvindo melhor? Ai, gente, é a primeira live, sabe? Muita coisa está em teste. Mas a gente não tem que... mas isso faz parte... Tem uma parte da tecnologia que a gente não domina mesmo, não. E no meio do caminho a gente pode ter esses problemas mesmo, faz parte. Mas eu ia falar que nas minhas pesquisas eu estou tentando fazer um levantamento desses possíveis grupos étnicos que chegaram em Oliveira. Que fantástico.
eu pretendo um pouquinho na dissertação abordar isso, tá? Porque isso é uma coisa que me inquieta. Esse silêncio sobre a história do nosso povo, na história de Oliveira, isso me tira do sério. Sim, nossa, fantástico, hein? Vai ficar lindo. Vamos ver o que a gente consegue, né? Vai ficar lindo, tenho certeza. Então, olha, o pessoal está interagindo aqui. Antes, quando você estava falando do cabelo, das questões da infância, muita gente aqui, a Sônia, a Vanessa, se identificando com essas memórias, né? Sim. E dizendo que o processo difícil e delicado, né? E que eu acho que é uma coisa que permanece. Hoje, talvez, a gente tenha outras alternativas. Hoje, a trança não é uma ditadura, não é? A trança é uma opção e é uma coisa que possibilita mostrar um pouco mais a nossa beleza. Sim. E... Que bom, né? Que bom. E eu sou dessas mulheres, eu gosto muito de mudar, cada hora eu estou de um jeito. Agora, o que eu acho importante e que fez parte da minha caminhada é o processo de aceitação. Isso me ajudou muito a construir a minha autoestima. Exato. Não é? Porque aos 15 anos... Aos 15 anos, eu alisei meu cabelo. É a primeira vez? E foram várias... Primeira vez aos 15 anos. E foram vários processos de violência química, né? Como uma forma de ser aceita na sociedade. O que a gente ouvia era o seguinte, que enquanto negra, para conseguir um emprego, você tem que alisar o cabelo. Para você conseguir um namorado... Quem é que vai aceitar alguém com cabelo desse jeito, né? Olha, vê se alguém vai querer te contratar com cabelo desse jeito. Eu acho que não tem como a gente falar da questão da autoestima. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Estamos. Eu acho que não tem como. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não. Não? Agora sim. Esther. Tá me ouvindo? Esther? Não. Me ouve agora? Sim. Baixo, mas te ouço. Não. Sei, Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo baixo, mas a gente está te ouvindo. É? Será que dá para tentar, sim? Melhorou. Hã? Melhorou. Melhorou? Isso. Tá. Eu estou dizendo que eu acho que não dá para a gente falar da questão da autoestima da mulher preta sem falar da nossa história, né? Sem falar da gente. Porque faz parte de nós. Nós passamos por isso. A menina que com 5 anos alisava o cabelo era eu. Eu me lembro de, com 5 anos, eu sentar na pia do lavatório do salão, eu tinha que sentar em cima das minhas pernas
com 3 almofadões, em cima de 3 almofadões, para o meu corpo, meu pescoço, alcançar o encaixe lá para colocar na cabeça, para enxaguar da química que estava no meu cabelo. E toda a vida, a química foi um processo muito danoso para mim, porque minha cabeça sempre feria. Aí eu alisava o cabelo ficava liso, fazia escova, mas aí ele emplastava, porque saía do ferimento que dava, das queimaduras que dava, ele ia sorando. E aí acabava com o processo todo que eu tinha tentado fazer no cabelo, né? Mas eu fazia isso porque eu não me lembro de ter colegas brancas na minha pré-escola, colegas pretas na minha pré-escola. Elas tinham cabelo cacheado para liso, cabelo liso, e eu me lembro de muitas vezes ter sido excluída das brincadeiras por causa da minha cor e por causa do meu cabelo, e isso não era velado, isso era dito. Não quero brincar com você porque você é preta. Não quero brincar com você por causa do seu cabelo é feio, eu não quero você perto da gente. E aí, quando eu fui para a escola, para o ensino fundamental, também passei por esses processos. Tinha aquela brincadeira de salada mista, que tinha que ia falando as frutas, e aí parece que a salada mista tinha que dar um beijo, acho que era um beijo no rosto. E aí eu lembro de ter ouvido alguém falar assim, tomara que não caia na Esther, credo, beijar aquela menina. Eu era a única menina preta da brincadeira. E quando eu trago isso apontando uma ilustração, mas também falando da possibilidade de superação. Eu alisei meu cabelo 29 anos da minha vida. 29 anos. E aí, um dia, quando essas atrizes começaram a aparecer com os cabelos bonitos, cacheados, cacheado para crespo, eu falei, não, se a Thaís Araújo está bonita com esse cabelo, eu também vou ficar bonita com o meu cabelo. Que é um cabelo que era criticado, as pessoas me chamavam de leão, mas não no sentido positivo, era uma coisa monstruosa que elas tinham e que elas viam. Eu fui uma criança que chegava em casa chorando todos os dias, e todos os dias a minha mãe tinha que repetir para mim que eu sou bonita, que não era para eu dar ouvido para essas pessoas. E isso tudo é muito danoso na nossa formação como pessoa e na nossa formação no que diz respeito à nossa autoestima também. Mas isso foi transformado. Eu já fazia parte, né, do aquilombamento, que é a Festa do Rosário, mas eu não tinha consciência do que era esse movimento, talvez pela idade que eu tinha, talvez também por não ter interesse nas pesquisas, em compreender a história da festa, o que diz respeito a cada elemento, cada parte da festa. Mas eu já estava fazendo um movimento sem perceber de voltar para mim. Eu acho que a vida me encaminhou para conseguir fazer isso, e eu acho que foi de uma forma muito boa, muito gostosa, porque aí eu comecei a conhecer grupos de jongo, eu comecei, através do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, que eu fiz a pesquisa com a Irmandade Quilombola de Justinópolis, aqui em Ribeirão das Neves, eu comecei a entender a Festa do Rosário, eu comecei a ter mais orgulho de fazer parte da festa, e comecei a querer também que as pessoas compreendessem por um outro lado. Eu precisei me afastar da festa como participante, para, como pesquisadora, entender o que é a Festa do Rosário, que é um movimento social, que possibilita essa transformação para as pessoas. Através da Festa do Rosário, e é por isso que ela chama tanta atenção, as pessoas pretas, que tantas vezes são jogadas para a margem da sociedade, elas são o centro das atenções. E a gente faz um reinado preto. A gente tem reis congos, reis perpétuos, que são o nosso séquito real mais importante, pretos. Porque a gente está contando a nossa história de África.
A gente não está contando uma história brasileira. E até quando a gente fala de questão de história no Brasil, a gente está falando de uma realeza. Pode ser que é muita gente mesmo, né, para descender de reis e rainhas. Às vezes eu vejo algumas pessoas criticando que as pessoas pretas postam que eu descendo de reis e rainhas, vai todo mundo descende de reis e rainhas. Podemos não descender de reis e rainhas do século real mesmo, mas descendemos de pessoas importantes, de pessoas inteligentes, de pessoas com história, de pessoas que tinham toda uma tecnologia em seus países lá na África, que foram roubados de lá, que foram capturados de lá, para trazerem para trabalho forçado aqui. Alguns anos atrás, ainda na minha adolescência, alguns adolescentes tinham vergonha de fazer parte da festa do Rosário. Exatamente por causa desse processo da gente não entender do que se trata, do que nós estamos falando, de onde que nós estamos falando. E eu acho importante. Até que eu participei da abertura de um projeto da Tim Tambores, não me lembro o ano exatamente, que eu ouvi do Santônio Lobato falar, ele falou comigo diretamente, depois de eu apresentar um dos projetos, que era o projeto de apoio a guardas de congado do Centro-Oeste Mineiro e da região central. Ele me chamou e disse assim, Esther, nós precisamos de pessoas pretas, estudando sobre a causa e a coisa preta, falando sobre nós. Porque pessoas brancas falando sobre nós já tem muito. Verdade. E elas falam de um pedaço do que elas veem. Elas não falam do que é. É muito diferente você falar da festa do Rosário e uma pesquisadora falar da festa do Rosário, por mais que ela faça oficina e fique junto 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela não vai apreender o todo da festa do Rosário. Porque o todo da festa do Rosário é para quem participa, não é para quem pesquisa. E faz uma diferença muito grande. Quando você está lá dentro, quando eu estou lá dentro, e a gente volta a olhar para isso e volta a questão para isso também. A minha dissertação também está sendo um pouco voltada para essa questão, e tem como título Põe Sentido. Para a gente entender. Põe sentido. Para a gente entender da causa, da coisa preta, a partir do ensino da oralidade. Porque isso é nosso, a oralidade é nossa. Isso. A gente não é de registrar em papel, nós estamos começando agora a registrar em vídeo, que ajuda a manter a questão da oralidade, mas os nossos ensinamentos, eles são passados de boca em boca, de geração em geração. E eu me proponho a estudar um pouco sobre como que a Capitã Pedrina organiza os seus estudos, seu conhecimento, para repassar para as outras pessoas, que muitas vezes não fazem parte, não estão ali no terno dela, por exemplo, não fazem parte do séquito real da festa do Rosário, mas que têm condições de entender e que é importantíssimo falarmos de nós, falarmos dessa cultura. A sua fala, gente, o pessoal estava falando que a minha voz estava dando eco, eu abaixei um pouco o volume, melhorou? Alguém pode me dizer que se melhorou? A sua fala me traz muito... Oi? 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 Você estava falando que a minha fala... Caiu, primeira vez que caiu, gente, que tristeza. Voltamos. A sua fala me traz muitas reflexões. A questão da nossa ascendência real, né? Que é muito pouco falada. A historiografia peca muito na história do povo africano, não é? De uns anos para cá, a gente tem tentado apontar alguns caminhos,
para esses longos anos de produção historiográfica em que se falou de forma rasa, não é? Da história do povo africano e mesmo do povo afro-brasileiro. Isso, de repente, foi até um projeto proposital, né? Apagar e excluir a história da população preta no Brasil. Tem muita coisa que a gente não tem acesso, você vai saber disso melhor do que eu, porque foi queimado mesmo. Era para apagar, tentaram embranquecer a população do Brasil, né? Que também é tema para uma próxima live, hein? Falar do colorismo. Até nessas questões, eles conseguem nos separar. Até hoje, nós rompemos muitas brigas e temos o grande desafio de nos reconhecer como pessoas pretas, que vai para além da questão da cor, do tom de pele. Fala do meu nariz, do meu cabelo, dos meus traços. Que as pessoas não entendem isso. Mas existem alguns grupos da sociedade que conseguem fazer essa leitura como ninguém. A gente não passa desapercebido pela polícia. Mesmo a pessoa tendo um tom de pele clara, a polícia sabe que ela tem descendência preta. Mas é importante que a gente também consiga entender isso. Que a gente não entende que é uma pessoa preta só quem tem o tom de pele preto. É uma pessoa preta quem tem o nariz achatado, quem tem o cabelo crespo. Ela pode ser branca, mas ela é preta. Ela tem a pele branca, mas ela tem a descendência preta. E a gente não pode ter vergonha mais de conversar sobre isso. É importante que a gente fale sobre isso. E é importante o tanto que essa conversa nossa tem peso e importância, não é? E eu percebo isso quando essa conversa começa a incomodar as pessoas. Porque o que a gente mais escuta é isso, né? Ah, mas vocês estão de mimimi, vocês estão de vitimismo, não é? Mas é porque, na verdade, a gente está tomando o nosso espaço, contando a nossa própria história, e isso incomoda. Mas é muita petulância isso, é muito atrevimento. Como é que aquela negrinha vai dar conta de falar dela? Vai levantar a voz para falar o que ela quer e o que ela não quer? Pois é. Então, assim, é porque, na verdade, eles sabem a força que tem a nossa fala. Não é à toa que a oralidade para os africanos é a essência da vida deles, né? A transmissão do saber, né, oral, das formas de viver em sociedade, né, africano que perpassa tudo pela oralidade, não é à toa, né, que as nossas falas de resistência, que os nossos depoimentos soam com tanta força, né, porque a nossa fala é capaz de transformar, e eu acredito muito nisso. Eu só queria retomar um pouco o que você falou lá atrás, porque eu falei assim, que cada hora eu estou de um jeito, e que me aceitar fez parte do meu processo de autoestima, de construção da minha autoestima, que eu acho que é uma coisa muito séria também, que a gente precisa pensar enquanto mulheres negras, enquanto mulheres pretas. Eu posso usar o meu cabelo do jeito que eu quiser, não é, Esther? Com certeza. Do jeito que eu me sentir bem. Não é? Liso, o que eu não posso. Cansado. Isso. O que eu não posso é negar a minha origem. Sim. Porque o que a gente vê em Oliveira, em tantos lugares, hoje talvez um pouco menos, porque eu acho que as meninas em Oliveira, hoje, porque a gente tem observado a partir do Encontro de Cultura, são meninas de muita atitude. Eu, com a idade delas, eu não tinha coragem de ir com o meu black para a escola. Por isso que eu digo que elas são mulheres de atitude. Né? Isso. Mas eu penso assim, que se você se aceita, você tem a facilidade de mudar, ou de permanecer, ou de aceitar o seu cabelo, a sua pele do jeito que ela é. Sim. E o processo de aceitação perpassa por essas questões históricas que a gente está colocando aqui. Sim. Que a gente colocou no início dessa live, não é? Sim. Não tem como, né, eu construir essa minha autoestima,
né, essa valorização minha, pessoal, e do meu grupo, do meu povo, do meu bando, se eu não conheço essa história, não é? Exato. Então, eu acho que hoje nós estamos passando por um processo, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, todas no Brasil, que são muitas. Se fosse só a pandemia, gente, estava bom demais, né? Bom demais no sentido assim, porque além de lidar com esse vírus, de lutar para sobreviver, de lutar pela vida, a gente tem que lutar pela democracia, a gente tem que lutar pela igualdade social, a gente tem que lutar pelo reconhecimento das ditas minorias, e nós nos enquadramos nela, né? Sim. Então, assim, eu acho que com todas essas dificuldades, a gente tem passado por um processo importante de buscar essa história e da gente mesmo contar essa história. Chega de gente privilegiada, branca, que não reconhece o seu privilégio, contar uma história de que eles não sabem, não é? Sim. Então, eu acho que é importante a gente instigar e fazer com que outras pessoas, outras mulheres, cheguem a esses lugares em que possam ser ouvidas, em que possam contar as suas histórias, as histórias dos seus antepassados, não é? Sim. Importantíssimo. Tomar conta e tomar posse da nossa história. Isso. Olha, tem muita fala bacana aqui. Acho que a gente já podia abrir aqui, né? Vamos lá. Para as considerações, para as interações. Sim. A Lígia está falando aqui lugar de fala. Eu acho que ela está citando aqui a Djamila Ribeiro, uma obra que a gente citou muito e estudou no encontro do ano passado, que coincidiu com o Dia Internacional das Mulheres. O Renan Oliveira está dizendo, seria o máximo se nós, homens pretos, tivéssemos esse comprometimento que vocês, mulheres pretas, têm tido. Está lançado o desafio, então. Tá acho que é tão importante e necessário quanto. Isso. O Isaías Carvalho está dizendo, aceitação é necessária em todo e qualquer processo. A Lígia, de novo, está dizendo, isso se dá pelas referências atuais. A Aline Ribeiro está dizendo que está amando a live. Um abraço, Aline, como sempre conosco. Obrigada. A Juscelia está dizendo que arrepia, ouvindo tudo isso que a gente está falando aqui. É muita história, Juscelia. Beijo para você também. A Maraísa Silva está dizendo, vocês já sofreram racismo vindo de algum ou de alguma diretora na escola? Se sim, como reagiram? Não é de tudo que eu lembro. Felizmente, né? Acaba sendo um mecanismo de defesa a gente não se lembrar de tudo. Talvez, né? Mas eu acho que hoje a gente tem mais recurso, né, do que a gente tinha na época que éramos mais jovens, assim. A gente não que sejamos velhos, olha só. Mas na época que nós éramos adolescentes, naquela época ainda era o racismo, ele acontecia muito e nós não tínhamos nem um embasamento teórico para nos agarrar, para darmos conta de fazer essa defesa. Hoje a gente já tem uma quantidade muito grande de pensadores e pensadoras pretos e pretas que eles trazem esse contexto para a gente, e a gente estudando, a gente consegue se embasar para dar conta de dar resposta, ou para fazer um movimento para que os nossos direitos sejam assegurados. Eu acho que as coisas hoje são melhor do que quando tínhamos 15 anos, 14 anos, que o negócio era mais cruel. A gente não tinha onde se agarrar, né? Eu me lembro assim, eu não me lembro de nenhum
de uma situação diretamente, assim, mas eu me lembro, em Oliveira, tinha umas coisas muito comuns que hoje eu acho que acontece com menos frequência. Por exemplo, não existia baliza negra, porta-bandeira em desfile de 7 de setembro, essas comemorações cívicas. Raridade, tinha um negro que carregava a bandeira, que era porta-bandeira, sabe? Essas situações, assim, esses eventos culturais que a escola promovia e que a gente era deixado de lado. Isso eu me lembro com muita frequência, sim, sabe? Mas eu acho que é importante os pais empoderar os seus filhos. Empoderar no sentido que a Joyce Bert fala mesmo, no sentido político. E não é no sentido político partidário, não é isso que eu estou falando. É no sentido de agir politicamente para a sua vida. Então, ao empoderar os seus filhos, dizer para ele que ele é capaz de qualquer coisa que ele quiser, ele é capaz de chegar em qualquer lugar que ele queira. E eu tive o privilégio de ter pais que fizeram isso comigo, com as minhas irmãs. Sim. Então, assim, talvez por isso eu não tenha sentido nenhum tipo de preconceito diretamente, porque antes que isso acontecesse, eu me colocava. Eu aprendi a me colocar. Mas via que isso acontecia de modo geral, em Oliveira. O Renan está falando aqui do comportamento, eu não sei o que ele estava se referindo, porque deve ser outras falas que a gente disse antes, não é? Tomara que ele volte aí. A Simone, se você estiver por aqui ainda, Renan, você podia falar um pouco mais sobre essa sua colocação. A Simone Assis, que é minha colega lá do mestrado, da UFSJ, está aqui falando, Ana Luzia, fala para a gente sobre o contar na primeira pessoa sobre sua realeza conga. Gente, estou escrevendo minha dissertação em primeira pessoa. Um grande desafio. Hein? Ah, que bom! Precisamos contar a nossa história, a nossa pesquisa somos nós. Nós estamos falando de nós. Isso. Eu estou muito feliz com a minha decisão. Foi uma decisão muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe dos desafios, porque a academia ainda é um lugar de muitos privilegiados. Sim. A maioria homens e mulheres brancos, não é? Então, a gente espera não ter dificuldades de reconhecimento do nosso trabalho, mas isso sempre é possível, não é? Sim. Porque a gente fala do nosso lugar, e falar desse lugar de mulheres pretas, de mulheres negras, ainda é um desafio, não é? Mas eu digo, a gente é capaz. E eu acho que isso é necessário para a gente romper essas barreiras e ajudar nesse processo de construção da autoestima, da nossa autoestima e da autoestima do nosso povo. A Juscelia está falando que se orgulha muito de nós duas. A minha irmã, Ana Patrícia, está falando que isso é fundamental. Em casa, mesmo que todas as dificuldades de ser preta, cabelo crespo, morar no bairro de São Sebastião, nossos pais sempre faziam questão de exaltar nossa beleza e valor. Gente, a Esté saiu aqui. Vou tentar fazer o convite para ela novamente, para a gente... para a gente encerrar aqui a nossa live. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, galera?
que bom, a Esté saiu aqui. Eu vou tentar convidar ela de novo. A Esté saiu aqui, eu vou tentar convidar ela de novo para a gente fazer as considerações finais e encerrar, que já passou do nosso tempo. Tem muitas perguntas e considerações importantes aqui que a gente poderia discutir, falar, mas para não ficar cansativo também, não é? Só um minutinho aqui, vou tentar chamar a Esté. Voltou, Esté? 5 horas de live, Vanessa, não dou conta. Ai, gente, não dou conta. Olha, uma delícia. Foi muito bom, tá? Conversar aqui com a Esté. Foi muito bom a interação de vocês aqui. O Encontro de Cultura vai promover outras lives, uma vez por semana, com temáticas diferentes, tá bom? A Esté está dizendo aqui, gente, que não consegue entrar mais, tá? Então, eu quero agradecer muito a participação dela aqui, agradecer mais uma vez a todos vocês pela companhia. Quero mandar um recado direto para o povo de Oliveira. Acho que a maioria do pessoal que está aqui, acho pouquíssima gente de fora, a maioria de Oliveira. Mas dizer para vocês se cuidarem, que eu estou sabendo que tem muita gente displicente em Oliveira. Se cuidem, gente. Eu estou 3 meses fora, assim, sem poder ver meus pais. Isso está difícil, mas eu estou muito preocupada com as pessoas assintomáticas. Então, eu tenho medo de estar assintomática, ir para Oliveira e levar o vírus para os meus pais, para minha avó, que tem 92 anos, está acamada. Então, eu queria pedir muito para que vocês se cuidem, mesmo que não tenha nenhum caso confirmado em Oliveira, mas que a gente possa respeitar, né, o que está sendo colocado, o que está sendo imposto para a gente, para que a gente saia dessa mais rápido, né? A Esté conseguiu voltar aqui, vamos despedir, então. Olá, Esté. você... Nosso tempo acabou? Não. Já acabou, já estou despedindo. Problema já técnico, né? Não, eu estou falando na conexão, talvez. Ok. Eu queria te agradecer, não sei se você ouviu meu agradecimento. Não, foi eu peguei muito bom a parte conversar do aqui pessoal com se você. Cuidar, ficar em casa, reforço as palavras de Ana Luzia. Eu trabalho na área da saúde aqui em Contagem, lido constantemente com profissionais de enfermagem, técnico de enfermagem, que têm contato direto com pessoas que têm a contaminação. Colegas estão vendo pessoas morrerem sem poder fazer nada, fora os pacientes que nós recebemos também com suspeita. Então, é importantíssimo que as pessoas atentem para essa dica das pessoas assintomáticas, que a gente pode, sim, estar passando, caminhando, circulando o vírus para outras pessoas sem saber. E isso é muito grave, muito triste e muito perigoso, e a gente precisa da ajuda de todo mundo para a gente conseguir resolver essa situação. Todo mundo precisa fazer a sua parte. Isso. Olha, Encontro Cultura está sempre promovendo... a gente tem um grupo no WhatsApp, depois se alguém quiser entrar no grupo, essa semana a gente ainda não enviou, mas a gente envia dicas de leitura, vídeos importantes para assistir. Vamos ocupar o nosso tempo, esse tempo da quarentena, do isolamento social, para a gente conhecer um pouco mais a nossa história, né? Vamos cuidar da gente, cuidar dos outros, né? Fazer uma reflexão interior daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa entender, né, enquanto pessoa. Vamos emanar energia boa para o mundo, né, para que as coisas melhorem, tá bom?
E eu não podia deixar de falar aqui um recadinho da Lígia, porque a Lígia é uma das nossas parceiras, faz parte da equipe, né, do Encontro de Cultura, ela está dizendo assim, que assim que tudo isso passar, estão todos convidados a participar conosco dos encontros, que este ano estão programados para ocorrer na Escola Mário Campos e Silva, tá? Então, o ano passado a gente estava na Escola Dr. José Maria Lobato, no Polivalente, esse ano a nossa programação ia acontecer toda na Escola Mário Campos e Silva. Então, assim que tudo passar, a gente retoma as atividades, mas enquanto não passa, a gente vai tendo essa conversa boa aqui nas lives. Isso. Querida, muito obrigada. Agradeço também. Tudo de bom para você. Para nós. Viu? Que Nizambi, Nossa Senhora, Dandalunda, Incosse, Lembro, Milá, te abençoe a você e toda a sua família, tá bom? Salve Maria. Gente, um beijo para todo mundo. Beijo. Viu? Obrigada tchau. Pela companhia, gente. Tchau, tchau. Igualmente.